Glória a Deus. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Amém, igreja? Quero convidar os irmãos a se colocarem de pé. Abra comigo a tua Bíblia no Evangelho segundo escreveu São Mateus acerca de Jesus, no capítulo de número 25. Evangelho segundo escreveu São Mateus acerca de Jesus, capítulo de número 25. Enquanto os irmãos procuram, quero poder expressar a minha gratidão nesta noite. Quero primeiramente louvar a Deus pela vida da minha esposa, a qual tem sido um braço forte, muito compreensiva no meu ministério. Quero também louvar a Deus pela vida dos meus pastores aqui nesta noite, pastor Sérgio Peçanha, pastor Duarte, pastor Jefferson Nascimento da congregação de Santíssimo. É sempre muito gratificante poder estar neste lugar para adorar a Deus com os irmãos. Quantos acharam, digam glórias a Deus. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. E as loucas tomando suas lâmpadas não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosconejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja acaso que nos falte a nós e a vós? Ide antes aos que o vendem e comprai para vós. E tendo elas ido comprar, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora que o Filho do Homem há de mim. Fecha a tua Bíblia, dê a mão ao teu irmão e vamos orar comigo nesta noite. Pega na mão dele, fecha os teus olhos. Soberano Deus, eterno Pai, quero ser grato a Ti nesta noite, porque eu tenho o privilégio e a oportunidade de poder fazer menção da Tua palavra. A minha oração, Deus, nesta noite é para que um grande temor e tremor venha cair sobre esta igreja, e que possamos, Senhor Deus, a partir de hoje, entender, Senhor, que o arrebatamento da igreja é real. Te peço, Senhor Pai, que toda incredulidade venha a ser quebrada do nosso meio, e que o Senhor Deus venha aniquilar, Senhor, tudo aquilo que venha a sair de mim mesmo, e que tudo que possa nesta noite sair dos meus lábios, que possa sair primeiro do teu coração. É a oração, Deus, que eu te faço e te agradeço, em nome de Jesus. Não solta a mão dele, não, vira para ele e diga para ele: o tempo de oportunidade é hoje, amanhã pode ser tarde demais. Jesus está voltando. Quantos crê, tomam assento e glorificam o nome do Senhor. Meus amados irmãos em Cristo, amigos e simpatizantes da fé cristã, confesso aos irmãos que tenho convivido nesses últimos dias com um grito preso em minha garganta, porque parece que o sistema e alguns homens que têm invadido nossas igrejas têm tentado ofuscar a maior de todas as promessas. Promessa essa que vem acompanhada da mais sublime esperança, a mais esperada, a mais desejada, a mais sublime de todas elas, a promessa e a esperança da vinda de Cristo. Estamos vivendo esses últimos dias, e talvez seja o pior de toda a era. Dia esse onde as pessoas não dão mais credibilidade, onde as pessoas não acreditam mais que Jesus em breve voltará. É muito triste isso, que infelizmente muitas pessoas que estão no convívio nosso já não acreditam mais no arrebatamento da igreja. Muitos líderes evangélicos também já não dão mais credibilidade que Jesus em breve vai voltar. E outros tantos que acreditam, vive-se como se Jesus não fosse voltar mais. Todas as vezes que falamos para as pessoas que Jesus está voltando, o que ouvimos da boca delas é que elas ouviram isso desde quando eram pequenas, que os seus pais ouviram isso, que os seus avós ouviram isso, e as coisas permanecem desde o princípio. Estamos vendo se cumprindo diante dos nossos olhos aquilo que Pedro havia profetizado, que nos últimos dias apareceriam escarnecedores,
andando segundo as suas próprias consciências e dizendo aonde está a promessa de sua vinda. Porque desde que os pais dormem, as coisas permanecem desde o princípio da criação. O mundo tem crescido, a tecnologia tem avançado. Daniel havia profetizado que a ciência ia se multiplicar. Só que ao invés da ciência ajudar a humanidade, a ciência tem atrapalhado. A ciência tem afastado a humanidade de Deus. As pessoas hoje não têm mais tempo para buscar a Deus. As pessoas passam muito mais tempo na frente do computador. As pessoas passam muito mais tempo buscando tecnologia do que de joelhos dobrados. As pessoas hoje falam com os dedos, mas falam de um para o outro, porque a forma de falar com Deus permanece desde o princípio, que é de joelhos dobrados. A igreja tem vivido os últimos dias na terra, porém a igreja está completamente dispersa. Muitos estão dormindo dentro da casa de Deus. As pessoas, ao invés de proclamar o evangelho, estão se conformando com a realidade que estamos vivendo. A apostasia religiosa que tem invadido, as pessoas têm desistido fácil. Falsos mestres, falsos profetas, falsos líderes que têm invadido as nossas igrejas, apresentando assim uma falsa doutrina, um falso evangelho, um falso Cristo e consequentemente uma falsa salvação. Qual tem sido a postura e a realidade que estamos vivendo? Qual tem sido o nosso coração? Aonde que estamos vivendo? Aonde que estamos andando? O que é que estamos fazendo para tentar mudar esta realidade? Vemos o mundo sendo preparado para que o anticristo possa reinar. A crise na Europa, e já se fala em um único governante mundial. Um chip Mondex que já foi aprovado em mais de 40 países, inclusive aqui no Brasil e em Israel. Chip esse que só pode ser colocado na mão direita ou na testa, porque somente nesses dois lugares acharam um canal energético para manter esse chip ligado. Jesus havia dito que o relacionamento entre as pessoas se tornaria muito difícil nos últimos dias. Trairão-se umas às outras. As pessoas têm se traído umas às outras. O índice de divórcio tem aumentado e crescido vertiginosamente, mais de 50%. E é muito triste saber que a metade desses 50% é relacionada a pessoas que crêem em Jesus Cristo. As pessoas têm estado enquadrado dentro da palavra. Jesus havia dito que o amor de muitos se esfriaria. Vemos que hoje as pessoas não têm piedade mais com o seu próprio. Por qualquer motivo as pessoas tiram a vida um do outro. Por qualquer motivo as pessoas brigam um com o outro. O amor das pessoas tem se esfriado. Pai tem se levantado contra filho. Filho tem se levantado contra pai. As crianças e os jovens já não dão mais ouvido à voz dos seus pais. Acham que são donos dos seus próprios narizes. Querem fazer aquilo que dão na telha, porque tudo isso seria cumprimento da palavra de Deus. Jesus também havia dito que nos últimos dias, quando a figueira brotasse, aí veria um fim. A figueira representa a nação de Israel, e pelo fato dela brotar representa as atividades proféticas e religiosas. Jesus estava dizendo que quando as atividades proféticas e religiosas de Israel voltassem novamente, o fim estava próximo. Existe uma escola no alto do Monte Sião, escola essa onde descendentes de Levi já tornaram novamente a aprender a exercer as práticas da antiga aliança, a matança dos animais. Todos os utensílios do templo já foram construídos novamente e inaugurados. Existe um templo pré-montado, aonde dentro de 4 meses os judeus creem que irão erguer ele. A Bíblia está se cumprindo diante dos nossos olhos, e a realidade que estamos vivendo, porque a igreja não está dando credibilidade a isso. O mundo lá fora não está crendo, a igreja aqui dentro está dormindo. O mundo lá fora está duvidando, e a igreja está acompanhando. Só que Jesus me trouxe aqui nesta noite para te dizer que aconteça o que acontecer, quer o mundo ou não, quer o inferno ou não, a palavra vai se cumprir. Jesus voltará para buscar a sua igreja, e aqueles que não creem, aqueles que não aceitam, perecerão, entrarão no juízo do Cordeiro, porque a ira do Cordeiro irá se acender sobre a humanidade. 2.876 profecias que vão dizer direto ou indiretamente a respeito da vida de Cristo. Quando eu olho para o Antigo Testamento, eu vejo a Bíblia falar a respeito de um homem chamado Enoque. Homem esse que foi o primeiro profeta
a profetizar sobre o advento de Cristo. A Bíblia vai dizer que Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si, porque Jesus estava dizendo que a igreja do arrebatamento seria a geração de Enoque, a igreja que andaria com Deus, que a igreja do arrebatamento seria a igreja que andaria de mão dada com o Senhor. Quando eu olho mais à frente no mesmo livro, eu vou ver o encontro de Isaac com Rebeca, que não foi nem na Mesopotâmia onde Rebeca residia, e nem na terra de Canaã onde Isaac morava, e sim a meio caminho, tipificando que o arrebatamento da igreja não será nem na terra e nem no céu, e sim nos ares. Quando eu olho mais à frente, eu vejo a Bíblia narrar a respeito de um homem chamado Elias, e uma carruagem separa ele de Eliseu, e Elias é levado em meio a um redemoinho, tipificando também o futuro arrebatamento da igreja. Quando eu olho para o livro Cantares de Salomão, eu vejo um diálogo entre Salomão e Sulamita, Salomão tipificando a Cristo, Sulamita tipificando a igreja, e Salomão dizendo para Sulamita que o inverno passou, a chuva se cessou, as flores apareceram e o tempo de cantar chegou. Jesus dizendo para a igreja no futuro não muito distante desse que vivemos, que um dia não teremos mais dor, um dia não teremos mais choro, um dia todo o nosso sofrimento irá se terminar, porque o tempo de cantar será chegado para a igreja, porque Jesus está dizendo, aguenta só mais um pouquinho, porque todas as suas lágrimas serão enxugadas, todo o teu sofrimento irá se cessar. Jesus está dizendo, não desista, porque eu estou voltando para buscar a minha igreja, e aquele que permanecer fiel será transladado como foi Enoque, será arrebatado como foi Elias, e o tempo de cantar irá se chegar para a igreja do Senhor. Cadê você que crê? Levanta a tua mão, adore a Ele, porque Jesus está dizendo, você não pode desistir agora, porque o tempo de cantar irá chegar na tua vida. Quando eu olho para o Novo Testamento, eu vejo 318 profecias. Mas quando isso acontecer, sabemos que será apenas uma única vez. Se dividirá em duas partes. A primeira parte, Cristo virá para a igreja. Na segunda parte, Cristo virá com a igreja. Na primeira parte, os adúlteros, homicidas, os que praticam iniquidade ficarão. Na segunda parte, os mesmos serão destruídos. Parece que estamos vivendo os dias dos 4 cavaleiros do Apocalipse. O cavalo branco simbolizando uma falsa paz. O cavalo vermelho simbolizando a guerra. O cavalo preto simbolizando a fome, e o cavalo amarelo simbolizando a peste e a morte. Cerca de 1 bilhão de pessoas em todo o mundo passam fome. 48 milhões de brasileiros estão vivendo na miséria, abaixo da linha da pobreza. A cada 5 minutos morre uma criança de fome em todo o mundo. Apenas 10% do produto água ainda resta sobre o planeta Terra. E se isso ainda não for suficiente para vocês, amado, isso foi comprovado, que até o ano de 2030, 50% do mundo não terá mais água potável. Em alguns países já não existe mais água potável, estão sendo que exportar para lá. A Bíblia está se cumprindo diante dos olhos da humanidade. Jesus havia dito que os últimos dias seriam abreviados, e simplesmente não é uma sensação que temos, de que não conseguimos mais fazer nada como antes. A cada ano que entra, a cada ano que passa, vemos que o ano que nos antecedeu foi muito mais rápido. Segundo uma informação dada pela NASA, no ano de 2004, na grande catástrofe do tsunami, o eixo da Terra se moveu cerca de 1 milímetro, e por causa disso nosso dia não tem mais 24 horas. A Bíblia está se cumprindo, enquanto muitas pessoas não acreditam, enquanto muitas pessoas não dão credibilidade. Alguns países da América Central proibiram que 2 pilotos evangélicos assumam o mesmo comando da única aeronave, porque eles sabem que a qualquer momento, no abrir e piscar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão primeiro, e depois a igreja será arrebatada. Eles sabem que quando isso acontecer, alguém terá que levar o avião no seu destino, porque a igreja não ficará na terra. Eles acreditam sim que a igreja será arrebatada. Eu tenho pregado para uma geração de homens e mulheres, jovens, adolescentes e crianças, que jamais experimentarão a morte, jamais teremos os nossos corpos sendo velados dentro de um caixão, porque a trombeta irá soar. Esta é a última geração de pregadores que irão anunciar a volta de Jesus. Jesus está voltando, igreja. Você não entendeu? Eu disse que Jesus está voltando, e pode ser hoje a vinda do Rei. Eu disse que Jesus está à porta. Jesus está voltando para poder buscar uma igreja sem mancha, sem mácula, uma igreja separada. Aleluia. Porém, a oportunidade que é dada é hoje.
Amanhã pode ser tarde demais. Jesus, quando ele vai ao Monte das Oliveiras, os seus discípulos estavam muito espantados com aquilo que Jesus havia dito a respeito do templo, que não ficaria pedra sobre pedra. E agora os discípulos perguntam ao mestre, quais seriam os sinais que antecederiam a sua volta e os finais dos tempos. Jesus então, esse sermão profético, ele fala por meio de 3 parábolas. A parábola do servo fiel, a parábola das 10 virgens e a parábola dos talentos. Jesus estava dizendo para a igreja do século 21, que para que possamos estar enquadrados dentro do projeto do arrebatamento, deveremos estar enquadrados dentro das 3 parábolas. Ser fiel como aquele bom servo, ser prudente como aquelas 5 virgens, e trabalhar na obra do Senhor, na multiplicação do talento. De todas as parábolas da Bíblia, nenhuma sobrepuja essa em belezas e verdade. Parábola essa que narra o maior acontecimento judeu, e para nós, a igreja do Senhor, o momento mais esperado de todos os tempos, que é o encontro da igreja com o seu noivo. Dentro dessa parábola, Jesus olha e faz uma metáfora de um casamento, aonde era feito 2 tipos de acordo, o moá e o dote. O moá era um acordo feito, aonde a família do noivo pagava uma continha em dinheiro à família da noiva, e quando a família do noivo não tinha esse dinheiro a pagar, o noivo se trabalhava por algum tempo, como Jacó trabalhou para Labão durante 14 anos. O segundo acordo era um acordo mais nobre, um acordo onde envolvia uma alta quantia de dinheiro, aonde esse dinheiro jamais poderia ser usado para as festas de casamento. A noiva deveria guardar esse dinheiro, para que se porventura ela viesse ficar viúva, ela tinha algumas economias para se manter por algum tempo. Dentro desse acordo, a noiva recebia uma aliança, 10 denários ou 10 dracmas, era posto sobre a cabeça da noiva, e aquelas 10 dracmas representava a virgindade daquela noiva. Aquela noiva não poderia perder sequer uma dracma, porque se ela perdesse, naquele grande dia, ela seria envergonhada, porque acreditava-se o noivo que ela havia perdido a sua virgindade. Agora olhamos para a parábola das dracmas perdidas e vemos a importância da parábola e a preocupação daquela mulher de poder encontrar a dracma que havia se perdido. Jesus, dentro dessa parábola, Jesus também está falando a respeito de uma ovelha que estava perdida do lado de fora. Jesus estava falando de uma dracma que estava perdida dentro da casa, e Jesus estava falando de um filho pródigo que havia saído da casa do seu pai. Porque Jesus estava dizendo, a ovelha que havia se afastado, ela sabia que estava afastada. O filho que havia saído da casa do pai sabia que saía. Agora a dracma que estava perdida dentro da casa, não sabia que estava perdida. Porque Jesus está dizendo, tem gente perdida do lado de fora, mas também tem gente perdida dentro da casa. A ovelha que estava perdida fora, sabia que estava perdida. O filho que havia se afastado, sabia que havia se afastado. Mas a dracma que estava perdida, não sabia que estava perdida. Porque tanto fora quanto dentro, tem gente perdida. E hoje Jesus está dando oportunidade para a igreja de encontrar aquilo que havia perdido. Hoje Jesus está dando oportunidade para a sua igreja de encontrar a dracma perdida, de encontrar aquilo que havia se perdido, para que o nome dele possa ser glorificado. Porque aquela mulher teve uma grande dificuldade, ela teve que varrer a casa para encontrar a dracma perdida, porque a sujeira precisa sair do nosso meio, a mentira precisa sair do nosso meio, o adultério precisa sair do nosso meio, a fornicação precisa sair, a santidade precisa entrar, porque Jesus voltará, irá buscar uma igreja sem mancha, sem mácula, uma igreja santificada. Acordo uma vez feito, ninguém sabia nem o dia nem a hora, só o noivo sabia o grande dia, o grande momento. Tanto poderia ser naquele dia, como daqui a 15 dias. A noiva deveria agora tomar consigo 10 donzelas, que deveriam estar atadas com as mesmas vestes, deveriam carregar as mesmas lamparinas, e aguardar o noivo chegar. As virgens pareciam ser todas iguais, carregavam as mesmas lamparinas, usavam as mesmas vestes. Mas vemos dentro dessa parábola que existia 2 classes de igreja, a igreja fiel e a igreja infiel. Elas pareciam ser até iguais, professavam a mesma fé, andam até com Bíblia debaixo do braço, pregam o mesmo evangelho que eu e você prega. Porém naquele grande dia vai haver separação,
Porque Jesus está dizendo que naquele grande dia eu vou separar. Aquilo que é meu irá ficar, aquilo que não é meu irá ficar, aquilo que é meu irá subir. Porque tanto dentro da igreja, tanto fora, existem duas classes de pessoas. Aquilo que Judas havia profetizado são manchas na festa de confraternização, são nuvens sem águas, vive apenas de promessa. Tem pessoas que estão dentro da igreja, mas vivem de promessa, aparece ser crente, anda com Bíblia debaixo do braço, prega o mesmo evangelho que eu e você pregamos, mas estão longe do projeto do arrebatamento da igreja. Faltava algo, e algo de suma importância. Elas ouviram o barulho, tardando o esposo, cochilaram todas e adormeceram. O tardar do esposo aqui é o tempo entre a ascensão de Cristo e o seu advento. E o texto sagrado diz que todas adormeceram, porque Jesus estava dizendo que nós chegaríamos num período aonde a igreja toda, prudentes ou loucas, estariam dormindo. Jesus estava dizendo que a apostasia seria tão grande na humanidade, que tanto os fiéis e os infiéis estariam completamente dormindo. Só que a igreja do arrebatamento é uma igreja que está acordada. A igreja do arrebatamento é uma igreja que evangeliza. A igreja do arrebatamento é uma igreja que vem para o culto de doutrina. A igreja do arrebatamento é uma igreja que vem para a escola dominical. A igreja do arrebatamento é uma igreja que lê a palavra. A igreja do arrebatamento é uma igreja que ora, é uma igreja que jejua. Porque Jesus está dizendo que a igreja do arrebatamento não é a igreja que está prostrada, não é a igreja que está dormindo. A igreja do arrebatamento seria uma igreja que estaria buscando ao Senhor, que estariam pregando o evangelho em praça pública, que estariam anunciando o evangelho para aqueles que perecem. A igreja do arrebatamento não será uma igreja que está dormindo, mas será uma igreja que está acordada. Cadê o primeiro acordado? Tem gente que lá atrás que já entendeu, tem gente aqui também que está acordado, porque a igreja do arrebatamento será a igreja fiel, a igreja justa e uma igreja verdadeira. Então adore a Ele, porque Jesus está voltando para buscar aqueles que estão acordados. Aí vem um noivo, sai-lhe ao encontro. O clamor do noivo quando soar, a trombeta quando soar, a porta da oportunidade irá se fechar. Será um dia de treva para aqueles que ficaram, e um dia de glória para aqueles que foram arrebatados. Porque quem ficar terá dias de treva, mas quem for arrebatado se assentará na mesa com o Cordeiro. Elas se levantaram, só que elas viram que faltavam algo, e elas resolveram então pedir emprestado. Dai um pouco do vosso azeite, porque nossas lâmpadas se apagam. Parecia agora egoísmo da parte das prudentes, porque elas disseram: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes e comprai para vós. Parecia ser até um pouco de egoísmo, mas tem coisas, amados, que não dá para pedir emprestado. Santidade não se pede emprestado a ninguém. Comunhão com Deus não se pede emprestado a ninguém. Caráter eu não posso pedir emprestado. Eu não posso emprestar a minha santidade. Eu não posso abrir mão do meu caráter. Eu não posso abrir mão da minha comunhão com Deus. Você não pode abrir mão da tua santidade. Você não pode abrir mão do teu conhecimento com Deus, da tua intimidade com Deus. Tem coisas na minha e na tua vida que é inegociável. Tem coisas que até tem preço. O dinheiro até pode comprar, mas tem coisa que é coisas de valor. Não tem dinheiro no mundo que pague. Não tem dinheiro no mundo que compre. E santidade, intimidade com Deus é inegociável. Não pode se emprestar, não pode se tomar emprestado, porque precisamos obter. É algo de valor. Não negocia a tua santidade, não negocia a tua intimidade com Deus, custe o que custar, seja perseguido como for, não troque a tua intimidade, não se venda, não negocia, porque quem se troca e quem se vende por um momento de intimidade é prostituta. Nós somos a igreja do Senhor e nós não negociamos a nossa santidade. O inferno precisa ouvir isso, irmão. O inferno precisa ouvir isso, irmão. Satanás precisa ouvir isso, que nós estamos dispostos a ir
até o final, aconteça o que acontecer, nós estamos dispostos a não negociar a nossa comunhão, a não negociar a nossa intimidade. Hoje você irá sair daqui com a certeza que aquilo que Deus te deu, que aquilo que Deus colocou nas tuas mãos é inegociável. Elas precisavam comprar azeite, e azeite na Bíblia representa o Espírito Santo de Deus. Só que naquela época, azeite era algo que custava muito caro. Existiam 3 classes de azeite: o azeite da unção, que era o azeite mais nobre, usado apenas para ungir sacerdotes e reis; o azeite da alimentação e o azeite da iluminação. Todas as 3 classes de azeite, independente de valores, era algo que custava muito caro. E para se obter azeite, era necessário se pagar um preço. Para se obter azeite, existia um preço para se pagar. As pessoas hoje querem ser cheias do Espírito Santo, mas não querem mais pagar preço por isso. Ninguém mais quer ser perseguido, ninguém mais quer ser humilhado, ninguém mais quer subir monte, ninguém mais quer jejuar, ninguém mais quer participar de consagração, de oração, ninguém mais quer se separar, ninguém mais quer se privar. Existe um preço para se pagar para ser cheio do Espírito Santo, e as pessoas não querem mais pagar preço. Jesus estava dizendo que existiria uma classe de igreja no século 21 que não queria mais pagar preço, uma igreja que iria viver um evangelho de facilidade, que ia viver o evangelho da prosperidade, um evangelho que vem para Jesus e todos os seus problemas estão resolvidos. Ei, escute uma coisa: viva um evangelho de dificuldade, um evangelho que rasga, um evangelho que mata, um evangelho que fere, mas viva esse evangelho, porque esse é o evangelho que nos levará daqui da terra para a glória. Elas tiveram todo um tempo para pagar o preço por isso, só que elas demoraram. Eu havia dito que tem coisas que não pode ficar para amanhã, tem que ser hoje. Elas tiveram todo um tempo para se arrepender, tiveram todo um tempo para pagar o preço, só que elas resolveram deixar para a última hora. Tem muitas pessoas no século 21 que pelo simples fato de terem promessa, de ouvir um lindo louvor que diz que quem tem promessa de Deus não morre, essas pessoas acham que aconteça o que acontecer, elas não vão morrer, porque a palavra de Deus vai se cumprir sobre a vida dela, porque Deus não volta atrás, porque Deus é fiel. Existe uma qualidade, uma classe de pessoas, que são pessoas que estão justamente desta forma. São pessoas que têm promessa, são pessoas que estão tendo oportunidade para se arrepender, mas estão deixando isso para a última hora. Tudo isso por causa de uma promessa. Eu quero dizer para vocês que estão nessa situação, a maior promessa que temos é a promessa do arrebatamento da igreja. Essa é a maior promessa que temos. Só que para essa promessa se cumprir na nossa vida, nós precisamos estar santificados, nós precisamos estar na presença de Deus. Aqueles que digam que quem tem promessa de Deus não morre, a promessa de Deus na nossa vida é condicional, porque Moisés foi um homem que foi muito mais crente do que eu e você. Deus já mostrou para ele a terra prometida, porém Moisés não entrou lá. Moisés morreu e a promessa não se cumpriu, porque Moisés no momento da sua vida desobedeceu a Deus. Quem tem promessa de Deus morre sim, porque a promessa é condicional. A promessa na nossa vida existe condições. Elas voltaram, só que quando elas voltaram o noivo havia chegado. E segundo uma cultura judaica vai dizer que quando a noiva saiu ao encontro do noivo, ela sai adornada com um véu, e esse véu era posto sobre os ombros do noivo, e ela dizia a seguinte frase perante todos: o governo da minha vida agora está sobre os teus ombros. Agora eu entendo aquilo que Paulo vai dizer: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Porque Paulo estava dizendo, quando eu e você levantamos a mão e reconhecemos Ele como Salvador, o governo da nossa vida está sobre os ombros dele. E se o governo da tua vida está sobre os ombros dele, você não pode andar mais como você quer, você não pode mais viver como você quer, você não pode mais pregar o que você quer, você não pode mais falar o que você quer, porque o governo da minha e da tua vida agora está sobre os ombros dele. A decisão é dele, não é minha. A decisão dele não é tua. É ele que decide, é ele que fala, é ele que ordena. A igreja do século 21 precisa entender que a noiva e a mulher é submissa ao seu marido.
dada a palavra de ordem pelo Pai, o Senhor descerá com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os mortos ressuscitarão primeiro. Quando a trombeta soar, 3 barulhos irá acontecer: alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. A voz do arcanjo, judeus espalhados no mundo inteiro ouvirão a voz do arcanjo. Então se cumprirá a profecia de Ezequiel 37, que os ossos espalhados pelo vale se ajuntarão, porque judeus do mundo inteiro retornarão para a terra santa. O segundo barulho, o barulho da trombeta, esse barulho somente a igreja do Senhor irá ouvir. E o terceiro barulho, o alarido, barulho de guerra, barulho de vitória, barulho esse que ser humano nenhum na terra irá ouvir, barulho que irá estremecer o inferno, porque então se cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na sua vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Porque os mortos irão ressuscitar, o inferno perde a sua vitória, a morte perde as suas forças, porque pessoas que morreram em Cristo ressuscitarão. Cristãos que morreram no Coliseu Romano, cristãos que foram queimados em praça pública, cristãos que morreram durante todo esse tempo, a Bíblia diz que eles ressuscitarão. Escute isso. Uma certa vez eu conversava com uma jovem, e essa jovem, ela é oganda, um centro de candomblé, e ela me disse que por algumas vezes o pai de santo do terreiro tomava todos os ogãs, ia até o cemitério para poder fazer retirada de vísceras de corpos recente enterrados. Só que algo que chamou a atenção dela é que quando eles chegavam no cemitério, aquela entidade incorporava no pai de santo, enquanto os ogãs iam vasculhar o cemitério em busca dos corpos. Só que alguns túmulos eles eram proibidos de colocar a mão, eles eram proibidos de abrir. E ela então perguntou àquela entidade por que em alguns túmulos eles não poderiam tocar. E aquela entidade respondeu: nesse a gente não pode mexer porque não nos pertence, pertence a Ele. Porque até mesmo depois da morte o Senhor vela pelo meu, pelo teu corpo. Porque o diabo só pode tocar naquilo que é dele, o diabo só pode tocar naquilo que pertence a Ele. E eu quero profetizar sobre a tua vida. Levanta a mão, porque eu quero liberar uma palavra profética, que a tua família pertence a Deus, o diabo não vai tocar. Os teus filhos pertencem a Deus, ainda que esteja no tráfico, ainda que esteja na droga, mas o diabo não vai tocar, a morte não irá levar, porque hoje Deus está fechando sepultura, porque o diabo só toca naquilo que pertence a Ele. O diabo não pode tocar na tua vida, o diabo não pode tocar na tua família, porque ele só toca naquilo que pertence a Ele. Os mortos ressuscitarão, e quando esse fenômeno acontecer, a igreja irá ser arrebatada. A terra estará um caos, pessoas irão desaparecer, carros irão se chocar em metrópoles, aviões irão cair por grandes cidades, trens irão se descarrilhar, a humanidade estará no complexo, guerras para todos os lados, as pessoas sem entender estarão pedindo explicação, estarão procurando respostas, porque hoje eles podem chamar a gente de maluco, hoje eles podem proibir a gente de pregar num trem, eles podem até criar lei para querer perseguir a igreja, eles podem chamar a polícia para a gente, eles podem nos colocar dentro de um cárcere, mas um dia eles entrarão por essas portas, procurarão o pastor desta igreja, procurarão o grupo de mocidade, procurarão o grupo dos adolescentes, procurarão o grupo das senhoras. Um dia eles entrarão por essas portas, procurarão respostas, mas não encontrarão quem possa dizer o que aconteceu, porque a igreja não vai estar aqui para dar notícia. Enquanto muitos serão notícia, enquanto muitos virarão notícia, eles estarão aqui para poder dar notícia. Nós, a igreja, seremos notícia. O teu nome será citado, porque pessoas irão te procurar e não irão te achar. Colegas do teu trabalho, pessoas da tua escola, pessoas aonde você morava, irão te procurar, mas eles irão entender que algo sobrenatural aconteceu, algo esperado aconteceu na nossa vida. A igreja foi arrebatada. Eles entrarão em pânico, a humanidade entrar num tremendo colapso, a igreja então no céu, 7 anos, Daniel havia profetizado a 70ª semana de Daniel, que se dividirá em 2 partes, 3 anos e meio, primeiro selo do Apocalipse, 6, o cavaleiro do cavalo branco, simbolizando o anticristo, a falsa paz, entra em ação. Este homem resolverá todos os problemas da humanidade, as pessoas esquecerão fácil desse grande acontecimento, porque todo mundo terá casa própria, todo mundo terá carro do ano, ninguém mais passará fome. Ele resolverá o problema da humanidade, em questão à água potável.
O anticristo trará uma falsa paz. Só que a igreja no céu irá primeiro passar pelo tribunal de Cristo. Tribunal esse, aonde teremos as nossas obras sendo provadas pelo fogo. Cristo então chamará cada um de nós e mandar que nós viemos abrir as nossas mãos e mostrar as nossas obras. Aonde aqui muitas pessoas irão se surpreender. Muitos cantores que por causa do poder da adoração alcançaram centenas de pessoas. Pregadores renomados que por causa do poder da palavra alcançaram também milhares de pessoas. Irão se surpreender quando de repente receberem apenas palhas queimadas. Porque quando estavam aqui, se cantavam, se pregavam, estavam cobrando para pregar, estavam cobrando para cantar. Ao invés de pregar o evangelho genuíno, viraram profissionais do evangelho, viraram vendedor do evangelho. Eles até serão arrebatados, mas receberão palhas como as suas obras. Enquanto muitas pessoas que acharam que não tinha importância, mulheres de oração que passavam madrugada de joelhos dobrados, pessoas que passavam madrugada na igreja, pessoas que passavam no alto do monte, pessoas que estavam no anonimato, pessoas que ninguém lembrava, mas essas então receberão o seu galardão segundo as suas obras. Cada um receberá o seu galardão e nos assentaremos na mesa com o Cordeiro. 7 anos a terra está no tremendo caos e 7 anos a igreja está junto com o Cordeiro no céu. Ei, irmão, escute o que eu estou te dizendo nesta noite. Não toque, não negocie a tua coroa, porque um dia nos assentaremos na mesa com Ele. Ele nos servirá para que o nome dele seja glorificado tanto na terra quanto no céu. Hoje você tem a oportunidade de adorar Ele aqui, então adore, porque pode ser o último dia, pode ser a última hora. Hoje você está tendo a oportunidade de se arrepender, então se arrependa, que pode ser o último dia, que pode ser isso, a última hora. Se coloque de pé, escute isso. Uma certa vez Lutero, ele diante de uma multidão, ele pergunta às pessoas: como é que vocês têm vivido o evangelho? Qual tem sido a motivação de vocês pelo evangelho? E aquela multidão se cala diante de Lutero. E Lutero mesmo responde a sua própria pergunta, ele vai dizer que: eu não sei quanto a vocês, mas enquanto a mim, eu vivo como se Jesus tivesse morrido ontem, ressuscitado hoje e voltará amanhã para me buscar. Lutero estava dizendo: eu vivo todos os dias como se fosse o último. Lutero estava dizendo: eu não perco a oportunidade de me arrepender, porque pode ser hoje ou pode ser amanhã que Jesus voltará para me buscar. Lutero estava dizendo: todas as vezes que você e eu entrar por essas portas, adore a Ele de todo o coração. Todas as vezes que você entrar dentro do teu quarto e colocar os teus joelhos no chão, ore para Ele como se fosse o último dia. Todas as vezes que você estiver na sua casa, no seu convívio com as pessoas que você ama, diga para ela e ame ela como se fosse o último dia, porque Lutero estava dizendo: hoje, pode ser hoje ou pode ser amanhã, que Jesus irá voltar para buscar a sua igreja. Mas você pode estar dizendo: mas irmão, está difícil, eu sou tão perseguido, eu sou tão caluniado, como é difícil ser fiel, as pessoas me zombam, as pessoas me chamam de Bíblia, eu sou perseguido na escola, eu sou perseguido no trabalho, eu sou perseguido pelos meus dentro da minha casa. Como é difícil servir a Deus, como é difícil permanecer fiel. Mas você pode estar dizendo: irmão, eu sou tão atormentado. Não, irmão, não é só eu e você que somos atormentados. Escute isso. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, aonde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Você acha que é só ele que atormenta? Ele também está sendo atormentado nesses últimos dias. Quanto mais os dias avançam, mais atormentado ele fica. Não é só ele que está atormentando, ele também está sendo atormentado, porque ele sabe quando a trombeta soar, se fecha também para ele, porque ele será lançado no lago de fogo. Eu e você temos direito a morar na glória, ele já não tem mais. Então sai daqui hoje de cabeça erguida, sai aqui hoje levantado, porque esses demônios que atormentavam a tua vida, esses demônios
demônios que te perturbavam, hoje eles vão ter que sair daqui, vão ter que sair da tua vida, porque eles vão olhar em você um novo semblante, porque Deus está te dando força para suportar novamente, porque Deus está te dando força para você avançar, para você suportar mais, porque Jesus está dizendo: guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então adore a Ele, adore a Ele. Pode vir no Luciane adorar. Dê a mão ao teu irmão, atravessa a Macedônia, fecha os corredores, fecha os teus olhos, vamos adorar o Senhor. Adora Ele nesta noite como se fosse a tua última oportunidade, adora Ele nesta noite como se fosse o teu último momento. Pense bem naquilo que você está fazendo, pense bem na tua posição hoje, porque hoje Jesus está te dando uma nova oportunidade, oportunidade para se arrepender. Não deixe de tomar uma atitude hoje, não deixe de tomar uma atitude hoje, não deixe de tomar uma atitude amanhã que você possa tomar hoje, porque hoje pode ser o último dia e o último momento para que você possa se arrepender. Então põe para fora aquilo que você está na tua fraqueza, aquilo que você não pode, mas Deus pode fazer por você, aquilo que você não está aguentando, mas Deus está dizendo: eu aguentei por você. Aquilo que você acha que você não pode conseguir, mas Deus está dizendo: eu estou te dando força e capacidade para conseguir nesta noite. Hoje você tem a oportunidade de adorar Ele como você nunca adorou antes, porque pode ser hoje a tua última oportunidade. Então adore a Ele.